Olá, professora. Esse trabalho, consiste sobre o controle das lampreias nos grandes lagos, essa questão problema. E a parte que eu fiquei foi de apresentação bem rápida de o que é uma lampreia, certo? Então a lampreia, ela faz parte do reino Animalia, filo Chordata, classe dos Agnatas, que significa que elas não possuem mandíbula, e da ordem dos Petromizontiformes, onde Petros significa pedra e Mizon significa sugar. Então elas são sugadores de pedra. Esse sistema ela usa de sugar pedra, ela usa muito quando elas vão fazer a desova, onde elas pegam as pedras, movimentam as pedras no fundo dos rios para fazer os seus ninhos, para poder desovar, certo? As lampreias, elas podem ser marinhas ou de água doce. Ela tem um corpo angliforme, nu, cartilaginoso, delgado, certo? Com notocorda persistente ao longo da vida e vértebras rudimentares, cartilaginosas. Elas podem ser predadoras ou não. Na forma de predadoras, elas possuem um disco oral em forma de ventosa, com praticamente 4 fileiras de dentes queratinizados em a língua, que quando ela se fixa na pele do peixe, ela fura aquela pele com as línguas e com os dentes e começam a sugar o fluido vital dos peixes, e o sangue, levando os peixes à morte, entendeu? Então ela possui 7 pares de fendas branquiais, certo? Ela também possui coração com átrio e ventrículo e tem também uns órgãos sensoriais um pouco mais desenvolvidos, contendo paladar, olfato, audição e um olho também bem desenvolvido, além de ter um olho ligado à glândula pineal, que fica na cabeça, acima das narinas. Elas podem ter a forma androma e a forma catádroma. A androma é quando ela sai dos mares para desovar no rio, e a catádroma é quando elas saem dos rios para desovarem nos mares. Sabendo que também as lampreias elas são semêuperas, ou seja, elas se reproduzem uma única vez na vida. E o nome das suas larvas chama-se amocetes, certo? Então, essas lampreias, quando elas estão prestes a desovar, elas deixam de se alimentar e seu sistema digestivo ele entra em estado de degeneração, levando elas à morte. É praticamente o mesmo ciclo do salmão, entendeu? Então, essa é uma pequena parte, uma pequena contribuição para esse trabalho, e agora segue na sequência com meus outros companheiros. Bom dia, meu nome é Eclésio, vou falar sobre os controles das populações das lampreias. Existem várias formas de controle dessas populações. Primeiro, para lidar com o crescimento dessas lampreias, várias estratégias de controle biológico, químico e também estrutural elas foram implementadas. Temos as lampricídias, que são aqueles produtos químicos que são aplicados geralmente nos rios durante a época da reprodução. E com isso eles vão eliminando as larvas sem causar nenhum dano às outras espécies. Também temos aquelas barreiras físicas, que são aquelas construções que bloqueiam a migração das lampreias para áreas onde elas costumam desovar. Também podemos usar as armadilhas seletivas, que são dispositivos colocados nos rios para capturar os adultos durante aquele período reprodutivo. Também tem um outro meio que são a esterilização de machos, que essa técnica envolve a soltura de machos estéreis para diminuir com isso a taxa da reprodução. Então o controle é um processo contínuo, caro e também muito complexo, mas tem conseguido reduzir a população dessas lampreias em até 90% em algumas regiões. Olá, meu nome é Abigail Ferreira e hoje eu vou falar sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelo descontrole das populações de lampreias nos grandes lagos. Bom, essa invasão, que podemos falar assim de invasão, tem consequências profundas para o equilíbrio ambiental e econômico de vários locais. Sobre o impacto ambiental, nós podemos citar aqui a diminuição acentuada de peixes predadores e comerciais, a alteração das cadeias tróficas aquáticas com impactos em invertebrados e outros tipos de peixes nativos, e também a perda da biodiversidade, que é muito importante, não é? A perda da biodiversidade e a alteração dos habitats aquáticos. Nos impactos econômicos, temos a redução drástica na pesca comercial e na pesca esportiva, afetando comunidades ribeirinhas e que podem com isso gerar perdas milionárias. Nós também não podemos deixar de falar sobre os investimentos, que são realizados continuamente através de programas de controle, mas que não tem a certeza
não tem uma previsão certa de que vai realmente erradicar totalmente esse problema. Sobre o impacto social, nós temos algo muito importante também, que é a perda de empregos relacionados à pesca e ao turismo, e também sobre a segurança alimentar das populações ribeirinhas, que com o declínio, a diminuição desses peixes nos lagos, eles afetam a alimentação deles, porque os peixes são fontes importantes de proteínas e com a ausência desses peixes, eles deixam de se alimentar deles, né? Bom, em suma, a presença dos lampreas nos grandes lagos trazem prejuízo para toda a comunidade que é afetada por ele. E o controle e a mitigação desse problema pode ser solucionado sim, mas com o apoio de todos, com a participação de todos, tanto dos ribeirinhos, como das comunidades científicas, como também dos governantes. É um peixe assim muito antigo, com mais de 300 milhões de anos, que se destaca pelo seu comportamento parasita. Tem uma boca circular cheia de dentes, que são afiados, funcionam como uma ventosa para se fixar em outros peixes e sugar o seu sangue, né? E fluidos corporais. Esse animal também é considerado um fóssil vivo, porque sua estrutura mudou pouco ao longo do tempo, embora seja nativa de algumas regiões, acabou se tornando espécie invasoras em locais como os grandes lagos, né? Onde causa vários problemas ecológicos, onde ataca várias espécies, né? Existem alguns programas específicos para tentar controlar sua população e reduzir seus impactos, né? Foram criados programas que usam produtos químicos seletivos chamados lampricidas, barreiras físicas dos rios, armadilhas e algumas técnicas com feromônios e esterilização. Essas medidas são aplicadas assim nos grandes lagos, onde as espécies se tornou invasoras, né? E também ameaça outras espécies de peixe, né? Esse programa ajuda a diminuir a reprodução das lampreias e também proteger o ecossistema local, né? As lampreias chamam a atenção não só pela sua importância, né? Ao estudo da evolução dos invertebrados. Olá, pessoal! Concluímos a nossa apresentação sobre as lampreias e o que é que temos a dizer sobre eu e o meu grupo, que os problemas ambientais, toda essa complexidade se dá principalmente pela ação humana, né? Por que que as lampreias invadiram os grandes lagos? Porque foram construídos canais que trouxeram complicações para a biodiversidade, para o ecossistema. Então, elas tiveram que migrar. E o que foi que essa migração trouxe de negativo para o meio ambiente? Trouxe problemas na pesca, na economia local, na cadeia alimentar, né, no ecossistema. E como é que isso poderia ser evitado? Com maior controle ambiental, maior controle do ecossistema, com políticas públicas de fato construídas, não só divulgadas, mas construídas de fato, com artefatos tecnológicos, para que essas espécies invasoras não fossem prejudicadas com a construção de canais, de construções que a tirassem do seu habitat natural, trazendo prejuízo para todo o meio ambiente e para todo o ecossistema, inclusive para nós. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação e que tenham aprendido algo, né, sobre as lampreias e principalmente sobre como podemos preservar o meio ambiente e vivermos melhor, com mais qualidade de vida. Porque se o meio ambiente é prejudicado, consequentemente nós também somos, né? Se prejudica a cadeia alimentar, se prejudica a pesca e a economia, sofremos impacto direto.